Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui e hoje nós vamos continuar a disciplina Teologia e Missão. E vamos falar um pouquinho sobre a questão lá da teologia, da missão lá no Antigo Testamento, como tudo começou. Na última aula nós falamos sobre o começo da origem das nações e hoje nós vamos falar especificamente sobre a criação de um povo, como se deu esse processo, e isso na visão da missão que Deus tem para cada um de nós e, consequentemente, para aquele povo que Ele escolheu. E de acordo com nosso material didático, com a sua apostila, com a nossa apostila, nós vamos trabalhar alguns tópicos aqui, nós vamos especificar alguns tópicos aqui. Lá na página, a partir da página 78 da sua apostila. Depois você procure ler na sua casa, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais tempo, que com certeza você vai aprender bastante. Tem um conteúdo muito legal lá. Vamos lá. A criação de um povo. A criação de um povo se deu com o quê? Com os patriarcas. Tudo começou com os patriarcas. Os patriarcas foi, assim, digamos assim, o pontapé inicial. Com os patriarcas, nós vemos o quê? As promessas da bênção de Deus para as nações. Tanto é que quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No primeiro momento você pergunta assim, mas será que aquilo ali foi um chamado para todas as nações? Será que através de Abraão seria essa missão para todas as nações? Tudo começou ali, naquela família. Ali Deus separou aquele povo para realizar a sua grande missão. Através daquele povo, Deus separou, através de Abraão, Deus separou aquele povo para um grande empreendimento. Então, para cumprir suas promessas, através dos patriarcas. Então, a primeira coisa que a gente aprende, quando Deus cria o seu povo, quando Deus separa o seu povo, separa através de Abraão. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 12. Depois nós temos o que? A lei. A lei é um povo que manifesta a glória de Deus e a sua justiça entre as nações. Com os patriarcas, nós temos o quê? Que Deus, ele cumpre as suas promessas através da bênção para as nações, abençoando outras nações através dos patriarcas. Na lei, ali quando a gente começa a perceber ali, quando Deus começa a mostrar o seu manual de instruções, digamos assim, o seu manual de instruções através da lei, através do livro de Êxodo, Levítico, ali o tempo que o povo passa no deserto, a gente percebe o que? É um povo que deveria manifestar a glória de Deus e a sua justiça entre as nações. Sabemos que isso não aconteceu, porque o povo quebrou, aqui e ali, eles acabaram quebrando a lei do Senhor. Nós conhecemos a história. Mas o objetivo de Deus é colocar aquela lei, a questão da visão sacerdotal, a visão das suas leis, a manifestando a sua vontade através de todos aqueles segmentos da sua lei, até mesmo lá quando ele começa nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, ali o desejo de Deus era que aquele povo glorificasse o seu nome entre as nações, obedecendo às suas leis. Outra coisa que a gente percebe aqui, quando nós falamos da missão do povo no Antigo Testamento, nós vemos no livro de Salmos, que Deus, ele é digno de louvor nas nações, das nações. Lá no livro de Salmos, o livro de Salmos, você sabe que é um inário do Antigo Testamento, digamos assim, É um livro de cânticos lá do Antigo Testamento, e lá você percebe várias vezes, que são um livro poético, várias poesias falando: louvai a Deus todos os povos, louvai a Deus todas as nações.
incentivando mesmo o povo que deveria declarar os feitos de Deus e a sua glória entre todas as nações. Então ali tem vários hinos, várias poesias ali apontando para isso. Outra questão interessante lá, quando Deus separa esse povo, é através dos seus profetas. Quando Deus manda os seus profetas, ali, queridos, nós podemos dizer que é uma esperança escatológica para as nações. Nós vemos, nós já estudamos isso lá no Antigo Testamento, nós vemos que o livro de Isaías, né, o profeta Isaías, ele levou uma palavra de esperança para as nações. Aqui e ali ele era usado por Deus para levar aquela palavra de esperança para as nações, de alento, de consolo para as nações. Nós temos também, além do profeta Isaías, nós temos o próprio profeta Ezequiel, mesmo quando estava lá em terra estranha, na Babilônia, ele também, as suas visões, os seus sonhos, a maneira como Deus se manifestava a ele, era mostrando o quê? Esperança, que viriam dias melhores, até mesmo para as nações. Nós temos também, além do profeta Ezequiel, Isaías, nós temos o livro de Jeremias, nós temos o próprio profeta Jonas, que em outro contexto, o profeta Jonas foi o único profeta que saiu ali, ele foi literalmente um missionário, porque ele saiu de Israel e foi para outra nação pregar a outros povos, não é? E temos, além desses, nós temos o livro de Miqueias, o livro de Malaquias, de Zacarias. Todos esses profetas apontaram a vontade de Deus para aquelas nações, apontaram a missão de Deus para aquelas nações. Aí a pergunta que se faz é: seria a missão número 1 de Israel ser enviada às nações? Queridos, de acordo com o autor aqui da nossa apostila, é uma pergunta que nós devemos fazer. Não tem uma resposta explícita. Em nenhum momento no Antigo Testamento você vê Deus falando: olha, vocês serão enviados a outras nações. Mas você vê Deus dizendo: vocês devem testemunhar a outras nações. A verdade é essa. A verdade é que a missão do Antigo Testamento, a missão desse povo que Deus escolheu, a missão deles era servir de testemunho para outros povos. E nós sabemos que, infelizmente, isso não aconteceu por várias vezes. Por várias vezes Deus levantava um profeta, por várias vezes Deus falava ao seu povo que o povo estava caindo, o povo estava em decadência. Mas a verdade é que o desejo de Deus era que aquele povo cumprisse a sua missão, que era de testemunhar. Né? E aqui no resumo que ele faz, na sua conclusão aqui, ele diz que a aparente falta, né, que a gente não vê, que a missão para fora de Israel, ela faz a sua conclusão lá no Novo Testamento, que nós vamos estar estudando lá na próxima aula, falando sobre a missão, Deus e as nações no Novo Testamento. Mas aqui a gente percebe claramente que eles deveriam testemunhar através da sua vida com Deus, através de falar das grandes maravilhas que Deus fazia com eles. E Deus fez muitas maravilhas com aquele povo. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente percebe claramente que Deus fazia grandes maravilhas com eles e eles deveriam o quê? Dar esse testemunho. E isso, por muitas vezes, isso não acontecia. Não é? Isso não acontecia. Mas Deus julga. Deus é quem julga. E ele, por várias vezes também, ele falava sobre os profetas, se levantavam para falar: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor. E falava do julgamento de Deus para aquele povo. Tá bom, pessoal? Então, a missão do povo de Israel, eles tinham a missão. E a missão era testemunhar do que Deus tinha falado para outras nações. Eles deveriam ser referência para outras nações. Eles deveriam influenciar outras nações.
através do seu testemunho, tá bom? Então, fiquem ligados, na próxima aula nós vamos encerrar essa parte de teologia e missão, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, beijo no coração.